continuando falando sobre outorga. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a parte conceitual e agora a gente vai dar continuidade nisso falando sobre a questão dos tipos de vazão relacionados ao processo de outorga. A definição de outorga ou da vazão outorgável está relacionada aí à quantidade de água que é disponibilizada para os diversos tipos de uso, né? Então, a outorga está relacionada justamente ao volume, à vazão que pode ser liberada para os diversos tipos de uso da água, visando atender não só essas demandas, mas também como outros aspectos muito importantes, que é a questão do equilíbrio ecológico do ambiente e também o uso futuro dessas águas, né? Então, assim, 3 aspectos importantes são considerados. Primeiro, a questão dos usos múltiplos, né? A capacidade de suporte do ambiente, ou seja, a condição de água necessária para o equilíbrio ecológico desses rios, né? E também a previsão de uso futuro dessas águas, tendo como base a sustentabilidade. Tendo como parâmetro esses 3 aspectos, né? O processo de outorga deve atender às necessidades ambientais e socioeconômicas do ambiente, né? Isso tendo como base o conceito, né, de outorga. É um instrumento também que pode minimizar os tipos de conflitos entre usuários de água. Quando a gente fala isso, não está relacionado a usuários do ponto de vista de entidades ou instituições, mas de segmentos de usuário, como por exemplo a irrigação, captação de água para abastecimento, navegação e produção de energia hidrelétrica, lazer, enfim, eliminar ou minimizar esses conflitos, né? E possibilitar que demandas futuras sejam atendidas. Ou seja, naquela bacia hidrográfica, o processo de outorga deve garantir que, além das questões de desenvolvimento atual, da necessidade ambiental do ambiente, a questão dos conflitos, mas também tem que ter uma previsão futura da disponibilidade de água e das demandas de água futura, de forma que possa ter, né, a expansão desses usos ao longo do tempo. Previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, tem alguns fundamentos muito importantes que têm que ser levados em consideração no processo de outorga. Primeiro, é que a prioridade de uso, né, ela é estabelecida no plano diretor da bacia hidrográfica, né, dessas regiões hidrográficas. Então, o Comitê de Bacia define quais são as prioridades. A outorga nunca pode desrespeitar aquilo que foi previsto no enquadramento dos cursos d'água, quando houver enquadramento, né? Não pode ter uma liberação de uso que é incoerente com aquilo que prevê no enquadramento do uso da água. Com relação a questões de navegação, então, a outorga também tem que manter a manutenção, né, desses ambientes de forma que não haja prejuízo para a navegação e, obviamente, preservar aí os diversos interesses de uso da água, dos diversos tipos de segmentos de uso da água. Então, são fundamentos importantes que a 9433/97 prevê para o processo de outorga. A vazão outorgável é aquele volume de água disponível para ser liberado na bacia. Essa vazão, ela é uma parte da chamada vazão de referência, que são os volumes mínimos de água que um manancial deve ter para que haja uma garantia do equilíbrio ecológico daquele ambiente. Então, se a gente tem um volume de água total de um rio, uma parcela desse volume total de água do rio, que é a chamada vazão outorgável, é aquela parcela que pode ser utilizada para os diversos tipos de uso. Obviamente, a vazão de referência não é toda a água no manancial. A gente vai ver isso mais à frente. Então, essas vazões mínimas elas são identificadas a partir do cálculo das vazões de permanência ao longo do tempo. Ou seja, qual que é o volume de água disponível naquela bacia ou naquele trecho do rio ao longo de um período de tempo. As vazões, existem fórmulas que se fazem esse cálculo, e muitas dessas fórmulas utilizam como escala temporal o ciclo sazonal de 1 ano e outras são ciclos mais longos de 10 anos. Bom, entre as vazões de permanência ou vazões de referência que são identificadas para se identificar na região, se tem a chamada Q90 e a Q95.
essas vazões de referência, elas visam garantir um volume mínimo de água que possa atender as demandas, mas também o equilíbrio da bacia. Além da Q90, equilíbrio ambiental da Q90 e da Q95, a Q710 é um outro tipo de vazão que é utilizado como referência para que seja identificado qualquer vazão outorgável na região. Então são esses 3 tipos de vazão que são as mais utilizadas. Dos 3, as que são consideradas mais conservadoras é a Q95 e a Q710. Vou explicar isso agora. Como eu falei anteriormente, existem 3 tipos de índices de vazão, Q90, Q95 e Q710. O poder público, então, ele analisa a solicitação de outorga de um determinado usuário e ele vai considerar uma porcentagem dessa vazão de referência, né, desse índice de vazão de referência que foi adotado pela bacia. Né? Então, não é toda a vazão de referência que é utilizada no processo de outorga, é somente uma porcentagem dela. E essa porcentagem ela pode variar de 30% até 80%. É uma porcentagem. Então, o que se tem é uma definição de um volume, né, desses índices que vão ser utilizados para outorga. Né? Essas porcentagens variam entre 30% a 80%. O primeiro índice, que é o Q90, na verdade, o Q90 está relacionado a 90% do período de referência. O que quer dizer isso? Vai se fazer um cálculo da vazão desse rio, tendo como base os índices de vazão do curso d'água em 90% dos dias no período de um ano. Considera-se que a vazão mínima desse rio vai ser, né, o valor referente às vazões de 90% dos dias ao longo do ano. Então nunca vai ser menor do que isso, vai ser sempre superior a esse valor, que essa é a chamada Q90, ou seja, é a vazão ao longo de 90% dos dias no período de um ano. Então essa vazão de permanência ao longo do tempo visa garantir que não se faça uma captação de água que vai além dessa vazão identificada nesse período de permanência de 90% dos dias. A Q95 tem o mesmo princípio da Q90, só que utiliza como referência 95% dos dias ao longo do período observado. Isso quer dizer que, considerando a Q95, vai se calcular qual que é a vazão mínima no período de 347 dias do ano. Então, se um rio tem 10 metros cúbicos por segundo, isso significa que durante esse período o rio vai ter o mínimo essa vazão. Né? Então, tendo como mínimo essa vazão, ela que vai ser a vazão de referência para se fazer a captação de água. Se é aqui a 90, em vez de 347, são 329 dias. Isso quer dizer que a vazão comparada com a Q95, ela vai ser menor. Né? Então, por isso que a Q95 ela dá uma condição de maior preservação ou conservação do curso d'água ao longo do tempo, em relação a Q90. Há outro tipo de vazão de referência, a chamada Q710. Q710, na verdade, trata-se de uma média de vazão de 7 dias consecutivos, né, de seca. Ou seja, qual foi o nível do rio, o menor nível do rio consecutivo no período de 10 dias, de 7 dias, ao longo de um período de 10 anos. Então faz um cálculo probabilístico de que do nível desse curso d'água, né, o menor nível, em 7 dias consecutivos ao longo do período de 10 anos. Então, é essa aqui que é um outro tipo de vazão. Bom, com isso, a Q90, a Q95 ou a Q710 são as vazões de referência, né? São as chamadas vazões de referência. A partir delas vai se definir, né, qual que é a porcentagem que vai se captar. Por exemplo, se naquele curso d'água se utiliza a Q95, vai se identificar que existe aí, né,
cúbicos de água em 95% dos dias, e a partir dessa identificação vai se definir uma porcentagem que pode ser captada, né? Agora, como se definir essa porcentagem? Quais são os critérios, né? Porque tem a variação desde 30% até 80%. Então, como se calcular isso, né? Então, esse é um problema, né? Mas, assim, essa definição, ela leva em consideração um outro tipo de vazão, que nós chamamos de vazão remanescente ou vazão ecológica, né? Ou vazão ambiental, que são sinônimos. E, na verdade, sim, é muito importante se identificar qual que é a quantidade mínima de água que um rio precisa para manter o equilíbrio da sua fauna e flora, né? Então, essa é a vazão ecológica. Equilíbrio ambiental. A vazão remanescente, como também a vazão remanescente, ela inclui a vazão ecológica, só que ela tem um outro aspecto muito importante. Tanto a vazão remanescente quanto a vazão ambiental. Vamos imaginar, né, que você vai retirar a água e que tem não só uma questão de supressão dessa água, de retirada de volume, né, uso consultivo ou não consultivo. Vai ter-se uma vazão que vai de referência. Qual que é a condição ecológica desse ambiente diante dos diversos tipos de uso que se tem aqui, né? Então, se compreender o equilíbrio ecológico diante dos usos que são feitos dessa bacia é um outro desafio, né? Que envolve essas vazões, tanto a vazão remanescente, quanto a vazão ecológica, quanto a vazão ambiental. É se compreender como que, diante dos usos que estão sendo realizados de água nessa bacia, e qual que é o volume de água necessário para que se haja o equilíbrio ambiental desse rio. Então, a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento, aí é claro, precisa se compreender, né, como que as condições de equilíbrio dos tipos de ecossistemas que tem naquela bacia. Aí, a partir disso, é que vai se definir qual que é a porcentagem que pode ser utilizada para que haja uma retirada de água de maneira equilibrada. Então, esse processo de identificação da vazão de referência, ele se constitui um dos desafios, né, da definição do volume de água que pode ser outorgável. Porque cada região apresenta uma condição diferente e também tem que se levar em consideração que esses indicadores eles foram pensados para uma realidade que muitas vezes ela não se enquadra em todas as diversidades que tem no Brasil, na condição brasileira. Por exemplo, o Q710 é um índice americano que foi pensado para grandes rios. Mas, enfim, a partir de uma análise técnica, se define qual que é a vazão de referência e depois disso tem que se definir qual que é o volume de água necessário para que se haja o equilíbrio ecológico, né, daquele trecho ou daquela bacia hidrográfica, ou dos rios daquele estado. Geralmente é um problema se generalizar qual índice que seja para regiões muito grandes. Por isso que a questão toda da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela vem com uma inovação muito importante, que a gestão ela pode ser mais regionalizada, ela tem um cunho mais local. Então, assim, a compreensão da vazão de referência adequada para aquela região é muito importante, porque a partir dessa definição de qual que é o volume de água para se manter o equilíbrio ecológico, é que se toma a decisão seguinte, que seria a definição de qual que é a porcentagem, se 30%, 50%, 70% ou 80% dessa vazão de referência vai ser utilizada para se definir a vazão outorgável. Então, são questões muito importantes que precisam ser muito bem compreendidas do ponto de vista hidrológico da bacia hidrográfica e também, obviamente, das demandas e daqueles aspectos que nós falamos no início, aqueles critérios técnicos que nós falamos no início, né? Mas um dos principais, obviamente, é a questão assim, de se compreender qual que é o equilíbrio hidrológico e também ecológico que essa bacia precisa ter, para depois sim definir qual que é a vazão outorgável.
né? Exemplos aqui, no caso da bacia do Rio Paranaíba, cada estado tem autonomia de ter a sua legislação da isso é algo muito importante, de se ter uma referência, né, que ela acha mais adequada. Bacia do Rio Paranaíba no Triângulo Mineiro, que é um dos afluentes do Alto Rio Paraná, no estado de Goiás, a vazão de referência aqui é 95, né, e o volume otorgável é 70%. Já na porção do Rio Paranaíba em Minas Gerais, na questão toda do Triângulo Mineiro, aqui 710 é utilizada como referência 30% dela. Então 30% daqui é 710. Obviamente o comitê de bacia ele pode analisar, discutir e definir um critério, né, técnico diferente desse daqui. Então isso é o plano diretor que é responsável por fazer essa discussão. Mas a gente já viu uma diferença na mesma bacia hidrográfica, a gente tem estados diferentes, vazões diferentes, né? Considerando também assim, a bacia do Rio Grande, também uma parte do Triângulo Mineiro, né, aqui no sul de Minas, a porção de Minas Gerais usa como referência 30%, aqui é 710. Já a bacia do Rio Grande no estado de São Paulo usa 50%, aqui é 710. Ou seja, o uso da água na porção mineira do Rio Grande é mais restritivo do que a porção paulista do Rio Grande. Considerando os vizinhos, né, a Bahia 80%, daqui é 90%, que é 95%, 70% do estado de Goiás, como já falei antes, o Espírito Santo 50%, daqui é 710%, Rio de Janeiro também, e São Paulo também. Minas Gerais, entre todos os estados que fazem limite com Minas Gerais, é o estado onde se tem as maiores restrições para o uso da água. Por isso que se diz aí que é um exportador de água, uma discussão que se tem. Que o uso da água é muito mais restritivo e mais conservador do que seus vizinhos aqui. Essa aqui são uma figura mostrando um pouco de como que são em outras regiões do Brasil, né? Bahia, Ceará, o estado de Goiás, Minas Gerais aqui, né? Outros estados do Nordeste e também do Norte. Então é interessante aqui em Sergipe, 100%, daqui é 90%, né? Até 30%, daqui é 90% para cada usuário. Então, assim, os estados, a partir dos seus planos estaduais de recursos hídricos, eles têm autonomia para definir qual que vai ser as referências para o seu processo de outorga. Bom, e em sequência, nós vamos ver como que é o processo de outorga no estado de Minas Gerais. Então a gente vai ver quais são os procedimentos administrativos, as análises, né, os formulários, enfim, todos os procedimentos aí para que se faça a outorga no estado. Ok? Até a próxima então.